BRCast, eu sou o seu host, Fred Pavão, e aqui comigo está Thaís Alves, minerando gás pra caranguejo. É isso aí, eu não, Deus me livre. Jamais ia querer fazer um negócio desse mais se eu fosse forçada. Se vir aquela voz... Se o controlador pedisse com jeitinho, né, que ele pedia. Daquele jeito, pela felicidade geral da nação. Pois é, conte aí pra galera... Por que o nosso timing, por que a régua de programação aqui do WBRCast é perfeito? Conta o que a gente veio revisar hoje. A gente veio revisar The Macro Terror. Sim. Que é o arco aí do segundo doutor na série clássica, continuando os reviews da série clássica, Sim. né? Que a gente deu uma paradinha. Porque tá revisando o quadrinho, então tá valendo. Tava revisando o quadrinho. Sim. E aí, quando a gente resolveu voltar essa semana, a gente tinha parado no Gridlock. É. E a gente avisou isso na terça-feira. Sim. E Gridlock é o quê? É o quê? É a continuação de Macro Terror. Praticamente, né? Que 40 anos depois. Isso, exatamente. 40 anos separaram a aparição dos Macra. É verdade. E, por acaso, na maior cagada, Wibbly Wobbly Timey Wimey Stuff... Não é cagada, é o destino. É o destino. Caiu na mesma semana. Sabe o que é isso? É a nossa agenda de gravação que é perfeita e não Exato. falha nunca. Jamais. Eu já perdi a conta, de verdade. Já nesse último aconteceu, ano. né? Quantas vezes a gente acertou time assim, total e completamente Do acaso. nada. Incrível. Vantagem de ter uma máquina do tempo, cara. Exatamente. Muito bem, hoje a gente vai revisar, então, Macro Terror, que infelizmente, né, não tem os episódios, né, como sempre, Recon. Sim, mas aí temos a sorte de ter Recon animada. Isso. Se esse review estivesse saindo, sei lá, ano passado, por exemplo, ou antes de março desse ano, Isso. a gente ia sofrer pra cacete. Por quê? Porque esse arco não tem nada. Tem só aquelas fotos paradas e áudio. Não tem nem nada sobrou dos arquivos. Quando foi em março desse ano, 2019, a BBC lançou tanto em DVD quanto em Blu-ray The Macro Terror aí, todo animado, animação mó bem feita, cara. A animação desse é muito legal. Muito bem feita. Parabéns pro estúdio que fez. E tem aí as opções em PB ou colorido, né? Nas versões de Blu-ray e DVD aí, é bem bacana. Independente da versão que você for assistir, é bom que dá pra absorver o arco direito naquela, Com certeza, né? Dá pra ter noção tem até da umas história. coisas a mais, tem até umas coisinhas tem extras. modificações que a gente vai falar aqui também, né? Sim, mas a gente vai preparar manteiga de garrafa e o martelinho pra comer os caranguejos e a gente já volta aí pra falar de Macro Terror. Isso aí, vamos lá. Então estamos aí já no 7º arco da 4ª temporada da série clássica. Aí tá indo num ritmo muito maneiro, né, cara? Ah, sim, tá ótimo o ritmo. Depois que a gente ligou aí o modo um review de classe por semana, a gente tá indo no ritmo ótimo. Então temos aí, né, a continuação de Trotton no papel, como sempre, muito brilhante. E seus companions Ben, Polly e Jamie. A tarde está lotada, né? Tá nesse... Não, na verdade... Ele 3 sempre companions. anda com muita gente, né? Sim. Ó, a gente pega o primeiro, teve época que andou com 3, ele sempre anda com uma galera. Essas primeiras eras aí... sempre 2, 3. É sempre bastante assim, gente. Mais o doutor. Exatamente, né? O Ben aí que cada arco que passa, ele vai ganhando mais pontos de desgosto pra Dona Thaís Alves Pavão, né, O nome é ranço e ele é justificado. É que o Ben, ele entra numa sequência de fazer besteira, né, cara? E a gente, como a gente tá vendo de uma vez... Não, parece que ele é um merdeiro compulsivo. Eu vou mandar até um salve aqui pro Telo, né? Porque ele falou aqui nesse podcast, verdade. quando a gente foi revisar lá o episódio de entrada do Segundo Doutor, né? Ele falou que o Ben era complicado e eu achei que ele ia melhorar. Então, assim, é muito difícil lidar com o Ben. Ben é uma pessoa difícil, um cara... Ele é muito irritadiço, né? A personalidade dele faz com que ele seja dessa forma. E neste arco em específico, isso vai vir à tona muito mais forte, né? Então, mas aí, veja, o Ben tá longe de ser meu companheiro favorito aí, mas eu entro meio que no esquadrão de defesa do cara. Porque ali, o que acontece? Eles estão na Tardes, né? E a gente viu aí em Moonbase que o Moonbase termina no cliffhanger já do Macro Terror. Isso. Que é o lance da patinha do caranguejo aparecendo, que a gente não sabe o que é, né? Que é justamente a pata do Macra. Pois é. Mas isso é bacana, porque a gente só descobre que tem Macra envolvido na parada ao longo do arco, né? Sim. É que hoje em dia, como eles demoram um pouquinho pra aparecer, né? Hoje em dia, como a gente sabe o que são os Macra, a surpresa meio que vai para água abaixo, né? Lógico. Mas, enfim, aparece a pata de um bicho ali que a gente não sabe o que é, e aí já começa esse arco, eles indo parar nesse lugar que tem esse bicho. Só que no começo, não tem bicho. Não tem bicho, né? No começo eles é uma sociedade de boa, né? Mais ou menos. Não é tão de boa, não. Não, na perspectiva deles Porque eles chegam, tipo, tudo bem, eles vêm lá no caranguejo, aí o James sai com um pedaço de pau na mão e tudo mais.
o lance é assim, eles encontram, tudo bem, eles encontram os caras perseguindo o maluquinho lá. Pois é, já rola uma perseguição ali, uma pessoa que eles nem conhecem, não sabe o que tá acontecendo. O pessoal da base tá caçando o Maddox. Isso. Não confundir com o Modok. Não, é outra coisa. Mas é o lance então eu acho que eles testemunham, né? Primeiro essa perseguição, só que eles não sabem o que tá acontecendo mas quando eles vão... no primeiro momento. Pois né? porque assim, quando são dois momentos no começo do arco, né? Um são eles na tarde vendo isso, e o outro é a galera na base, porque assim, tem esse cara que é meio loucão, que é o Maddox. Isso. E que ele parece ser o único que tá contra esse ambiente utópico perfeito, onde todo mundo é feliz e canta. É tipo, maluco, quem trabalha em empresa grande sabe. A empresa que tem a maldita mania de fazer esse negócio de vamos ser super positivos e trabalhar aqui o máximo, palestra motivacional, cara, coach quântico, essas porra toda. Como é que é? Coach quântico. É tipo isso, cara. Não é? É a sociedade ali que os macros tomavam conta é tipo uma sociedade inteira domada por coaches, cara. Isso, exatamente. Que tudo é muito feliz. Coach quântico. Todo mundo. Coach macra. Coach macra. Coach controlador. Macra coach. Macra coach. Que tá todo mundo ali feliz, cantando, a sociedade é linda, o trabalho dignifica o homem. Não, e tipo... Tem as paquitas da Xuxa. Do nada, né, cara? Tem umas paquitas. É muito estranho, não cara. Não dá pra entender a motivação, né, dessa galera. Sim. Então, né, o doutor logo já... As anteninhas dele já ficam muito ligadas. Não é bem o doutor, né? Quem tá ali ressabiadaço é o Jamie, né? Porque... Primeiro que ele sai zoado. Que o doutor, ele sai morrendo de medo, né, do caranguejo. Lógico. Que não sabe caranguejo ainda. Não. Aí quando ele chega na sociedade, ele falou, tá muito estranho isso. Ele é o único que malda, né? Porque tipo, o Ben acha o máximo, a Polly acha o máximo. Tem negócio de, tipo, spa, vamos pro spa, não sei o quê. Pois é. E o doutor, ele meio que tá neutro nessa. O Jamie é quem tá ressabiado. O doutor tá going with the flow, tipo, vamos ver o que vai acontecer. Se deu, se não der, não deu, a gente dá um jeito. A Polly tá feliz no primeiro momento, porque essa cena, inclusive, ela é cortada da animação, mas existe o primeiro momento ali em que eles falam, vem com a gente, massagem, sauna, spa, coach quântico, não sei o quê. Agora eu botei na cabeça esse negócio. E assim, a Polly adora. Inclusive, ela corta o cabelo nesse processo. Pois é, tem tipo um salão dentro desse lugar que eles fazem um cabelinho moderno pra Polly ali. Na animação, ela já começa com o cabelo cortado. Eles cortaram essa cena. O que faz ter um erro de continuidade bizarro. Porque como eles acabaram de sair de Moonbase e ela não tava com o cabelo curto, em que momento o cabelo dela caiu, né? Não. Ela viu o Macra, ficou tão estressada que o cabelo caiu na hora, né? Caralho. Meu Deus, caiu. Nossa, na tarde mesmo. Estresse foda, né? Meu Deus, não, a verdade é a seguinte, né? A animação cortou essa parte. E o cabelo. E o cabelo. É verdade. Já logo, né? Antes, né? Não, então, todo mundo rolou na época um frissonzinho, né? Do tipo, será que a atriz que quis cortar? Ou será que ela teve que cortar por causa de Dr. Who? Na verdade, não. Na verdade, era uma peruca. O cabelo da Neck Wills tava lá embaixinho, direitinho, e aquilo era só uma peruca mesmo. Não tem explicações enormes, não. Não tem que ter uma explicação bizarra no plot, né? Ela só cortou o cabelo no hairstyle. Tipo, ela passou por um processo de ir no salão, né? E o cabelo dela ficou curto. Como vamos fazer isso com a atriz? Bota uma perucona dela e acabou. É isso. Tipo, não tem muito segredo, né? E muito bem, eles chegam lá, tem toda essa... Tá tudo muito feliz, tá tudo muito tranquilo, só que o Jamie já tá vendo que as coisas estão erradas. Coisinhas aqui e ali em que ele fala, peraí... Acho que não, hein? Tem uma hora até que... Acho que não, hein? Qual o lance? Essa sociedade, ela tem uma parada meio tipo grande irmão, assim, que de tempos em tempos liga, tem a musiquinha, ela... Aí não, liga... esse episódio é um grande irmão. Tem nuances de grande irmão Tem várias pinceladas de 1974, sim, né? Sim. E aí qual o lance? Toca essa musiquinha e liga a tela e tem aquela cabeçona gigante falando, façam isso, façam exercício, bebam, a palavra bebam do líquido. controlador. É um troço assim. Sejam felizes. E quando o Jamie veio isso, ele falou, é bizarro isso. Tá você não tem estranho, essa voz estranha tá esquisito, né? falando pra gente o que fazer. Não, James, tá maluco, não sei o quê. Tanto que mais pra frente no arco, tem uma hora que eles vão dormir e aí a voz, enquanto eles estão deitados, a voz fica, durmam, não saiam do quarto, não andem, não sei o quê, tipo... E o Jamie, ele acorda bolado, tipo, vocês estão vendo que essa voz maligna... Ele fala, uma voz maligna falando pra gente
o que fazer quando ele tá dormindo. É, aquele lance da programação neurolinguística do sono, né, gente? Tipo assim, você coloca uma gravação e tudo que você ouvir, você vai absorver. Tem isso em Friends, né? Ah, tem isso em várias coisas. Tem isso em Dexter. Tem o episódio do Dexter. Tem várias. Tem o episódio do Dexter que ele tenta aprender francês. Ah, e aí também. ele bota um vinil na parada Olha. e vai dormir. Que em tese era pra ele ouvir dormindo, né? Aí o vinil risca e só fica omelete do fromage. Omelete do fromage. E aí quando ele acorda, ele isso. só fala omelete do fromage. Maravilhoso. Eu me pergunto se esse negócio de aprender dormindo rola mesmo. Eu nunca tentei. Porque eu sou meio entusiasta de língua e às vezes eu quero assim, tipo, eu sou bem entusiasta de língua. Não, nós somos, mas né? às vezes pesquisando assim tem esse negócio de, escute esse tentei, áudio sabia? dormindo e aprenda russo em 6 uma semana. meses. Só não tô assim. Caralho, uma semana. Não, tô exagerando de propósito, mas eu não sei se meu cérebro raciocina tanto assim dormindo. Eu não consigo nem lembrar do que eu sonho. Como é que eu vou lembrar do que eu escutei? Então, mas isso significa que seu sono é muito profundo. Então, de repente, até melhor. Olha não aí. sei. Você tem quanto mais em R.E.M. você tiver, mais você aprende? Sei lá, eu não sei. Galera que estuda isso aí, que escuta a gente, por favor, venha falar alguma coisa. É verdade, né? Psicólogos e psiquiatras e afins da timeline, né? E é legal porque não é nada legal, né? Mas o lance da legal, voz mas não é legal. é aquilo, né? Ó, os macra não existem. eles Vocês têm que nem combater. tocam no assunto. É assim, macra, o quê? Não existe. Quando foi isso? Nunca nem vi. Nunca nem vi. Nunca não sei o que. Eu não sei de nada. Não, o lance é assim. E a voz ela Maddox, fica ali, né? O que era o louquinho da sociedade O ali. louquinho. Quando, maluco beleza. O loucão, né? Ele era o maluco da sociedade. E aí, tem que prender o Maddox, tem que enjalar o Maddox, não sei o quê. Quando eles chegam lá, que eles trazem de volta, ele começa a falar, o Macra, eu vi o Macra, eles estão ali. Aí aparece a cabeçona na tela e fala, não existe Macra, não sei o que estão falando, Macra? O que é Macra? Nunca nem existem. vi. E aí ele meio que vocês planta... têm que ir contra todo mundo que acha que Macra existe. Então, eles plantam essa verdade, tipo assim, é tipo um gaslighting, sabe? Super. Não existe Macra. Não existe Macra. Não sei o que vocês estão falando. The Macra is a lie. E aí todo mundo meio que, tudo bem, se o controlador tá falando que não tem Macra, por que eu vou contradizer quem tá no poder, né? Pois é. Caraca, esse arco, não é lá um dos melhores arcos do mundo. Crítica social. Mas crítica social, foda. Cara, a gente tá em momento aí, pensem que ali é Macra, é caranguejo. Mas quem tava seguindo o caranguejo era gado ali. É verdade. Tem que tomar cuidado ali. Gado demais. Gado de macra, cara. Exato, gado de macra, né? E muito bem, né? Eles estão ali ouvindo as coisas do sono e são os três, né? Ben, Polly e Jamie. O Ben tá super apagado e tá absorvendo tudo. O Jamie, como ele é um escocês muito agitado, ele nem dormiu. Eles botam o gás do sono ali, ele não dorme. Ele tá, tipo, muito empolgado, muito ligadão. E ele tá discordando da voz. E ele chama a Polly. E a Polly, ela fica meio neutra, assim. Ela não vai pro lado rebelde, mas ela também não ouve muito lado rebelde a voz. Né? Tirando o Maddox. E o Jamie que começa ali a maldar as situações que estão acontecendo. Falando em Maddox, enquanto eles estão ali dando um cochilo, o doutor, ele tá meio que investigando, E qual é a parada? Ele viu eles prenderem o Maddox na frente dele, né? Assim que eles chegam, ele até fala... Ele ficou bem intrigado com não isso, aperta né? muita algema, vai fazer uma pressão do cara, não sei o quê. Ele vai aonde tá preso o Maddox, dá um sambalerê na mulher ali. O que você tá fazendo? Eu? Não, tô olhando aqui, não tem nada não. Tudo bem. Ela vai embora, ele entra... Primeiro ele arromba a porta. Achei muito fácil, e mas ele vai lá, bem. ele solta, desamarra a mão do cara, do Maddox, e solta ele. Então assim, aí o Maddox vai... Enfim, sai fugido eles lá saem, e fica num barraco. Lá do. Meio que parece que é ele fora. Ele libertou o Maddox. Né? Parece que é fora ali ali da base principal, né? Sim. E o lance é que ele, de tempos em tempos, ele vai meio que eles ficam se consultando, né? O doutor falou: você viu alguma coisa? Aí ele, eu vi, é um bicho horrível, parece um inseto, não sei se parece um caranguejo. Aí ele, como ele é? É grande? É grande. Os olhos brilham, não sei o quê. Ele tem pata? Tem pata e tem pinça. Aí o doutor começa a ligar. Ele começa a se ligar, porque eles já viram o negócio essa é a parada. Na telinha do tempo ali da Tardes, né? E o doutor é a única pessoa ali que vira pro Maddox e fala, eu sei que você não tá louco, me fala o que você viu. Então, muito porque legal. O doutor ele já chegou nesse ambiente, nesse lugar, com uma informação a mais. Ou seja, lógico. Em algum momento tem essa pata de caranguejo gigante aparecendo e matando uma pessoa, que a gente não sabe nem quem é. E então, se aparece um maluco falando coisas que não fazem sentido,
esse é o cara que tá vendo as coisas de verdade. Tipo, né? alguma coisa realmente tem. Esse cara não tá inventando. É muita coincidência. Ele não ia estar inventando, É muita né? coincidência eu ver um monstro, aí quando eu chego não tem monstro nenhum, e tem um cara que tá falando do monstro. Tipo, ele não é maluco, faz sentido. E todo mundo tá fazendo o que pode pra abafar esse cara que tá falando do monstro. Sim, O que só prova... Na verdade não, né? É só o controlador que tá tentando abafar, o resto só obedece o controlador. Então, eu Porque sei. tem isso, mas... as pessoas não são más. Então, não, elas não são más, mas o que eu tô falando é o seguinte, fica aquele cara que é o Ola. É o Ola. E os generais ali dele, os soldados ali dele, né? em cima do cara. Então isso também faz o doutor pensar. Mas é porque eles estão só amando do controlador. É claro. Na real, eu sei. Esse arco, Mas é uma perseguição bem fierce, assim. Os militares, eles não são maus. Eles estão meio que Estão seguindo ordem, né? Estão sendo tratados como gado mesmo, sendo tocados pelo cara. Pelo cara, entre aspas, né? Pelo controlador. Que é o controlador. Então, assim, é claro, eu não tô falando que as pessoas são más. É que às vezes elas são, né? Não. Em arco de base sempre tem galera má. Mas não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que, assim, o doutor tá vendo que a perseguição em cima desse cara, ela tá sendo muito intensa. Né? Tipo assim, eles podiam só deixar ele na cela, mas não. Eles estão 100% do tempo vigiando. E tipo assim, onde tá Larga a mão, né, onde estão os estranhos, né, que fala, os strangers? Onde é que eles estão? Ah, ele foi falar com o cara lá, vai atrás! Vai atrás! Então, tipo, é uma perseguição muito maior do que simplesmente deixar o cara preso na jaula, entendeu? Exato. Então eu sinto que eles precisam manter esse segredo a todo custo. Sim, e aí você vai vendo ao longo do arco, né? A gente vai vendo isso mais aos olhos tanto da Polly, do Jamie e do Doutor, quanto de toda a situação, né? O Ben não, que o Ben ele tá meio O Ben, ele tá por fora disso. Toda hora aparece alguma coisa que você olha assim e você fala, estranho. Porque, estranho. Eu não sei, eu acho que é o Jamie que pergunta, ou a Polly, fala assim, vocês estão... Porque vocês estão trabalhando o tempo todo, né? Porque tem os turnos, né? E aí tem um cara que é meio... É como se fosse o personal trainer ali, que fica na frente, né? Sim. Ele fala, lá, gente, trabalha! Todo mundo feliz! É isso aí, todo vamos mundo lá. trabalhando, aí toca um alarme, uma sirene, hora de trocar de turno. Aí um deles pergunta assim, mas vocês trabalham tanto? Vocês estão sempre ou trabalhando, ou curtindo aqui em contenção, todo mundo junto, ou estão dormindo? O que vocês tanto fazem? Vocês trabalham com o quê? A gente trabalha minerando. Aí o Jim fala, minerando? Mas é o que vocês mineram? Aí ele fala, a gente minera gás. Aí as coisas já começam a tomar forma. Na verdade ele pergunta assim, vocês fazem o quê? Vocês plantam, vocês pescam? Aí ele fala, agricultura? Não, a gente trabalha nas minas. Vocês mineram o quê? Aí ele fala, a gente colhe gás. Isso. Mas o que você... Aí acho que a Polly até pergunta, é pra aquecimento? Aí ele fala, não, o gás aqui é pra tudo. A gente usa o gás porque é muito importante. E não entra em detalhe, tipo... Não, é uma explicação a gente bem faz por isso cima. porque sim. É uma explicação super por cima, né? E o tempo todo os caras estão assim, tipo, não precisa falar disso, o importante é trabalhar. Tem muito essa ideia... O importante é trabalhar e ser feliz. Tem muito essa ideia do tipo, a gente tem que trabalhar aqui sim, inclusive os estranhos que estão aqui, vamos botar eles pra trabalhar também. Por exemplo, tem coisas como toque de recolher também, né? Então você vê que é uma sociedade que funciona em trabalho, lazer, toque de recolher. Então, mas o lazer, dorme, lazer é controlado. Super é um lazer controlado. Ali. Os mesmos caras... É o lazer que segundo eles determinam o tipo de lazer. E outra, os mesmos caras que estão com você no trabalho falando, vai gente, faz aí, não sei o que, são os mesmos caras que estão com você na festinha. É quase como... não existisse lazer de verdade. O lazer é artificial, né? É um lazer super artificial. Não, e você vê que é artificial mesmo, que você vê que super. Não é como se os caras, sei lá, tivessem um jogando videogame, o outro, sei lá, batendo papo, um bebendo um guerigueri. Não é solto. Eles estão todos meio mecanizados, tipo, tem as meninas dançando, aí eles ficam conversando, aí eles vão pro spa, tipo, é muito coordenadinho. É muito coordenadinho. Isso e aí não você é um lazer vê... de verdade, né? Sim, e isso é o típico plot de ambiente utópico, né? Quando você chega num lugar e é uma utopia, você pode ter certeza que tem alguma merda por trás e é uma distopia. Exatamente. Não é possível que tenha um ambiente tão perfeitinho. Tão feliz o tempo todo, e que as pessoas estejam tão felizes e cheias de energia o tempo todo. Tipo, isso é impossível, tipo aquele... né? Tem aquele filme, Mulheres Perfeitas. É. Que as mulheres são todas perfeitas e... Exatamente. Perfeitas entre aspas, né? Elas são, tipo, mulheres como se fossem donas de casa dos anos 50 e todas cozinham. Desperate Housewives. Se bem que Desperate Housewives, elas são maluconas, são bem desesperadas, sim. Mas assim, todas são mulheres dos anos 50, donas de casa, que cozinham e fazem torta e levam chinelo pro marido. Perfeitinhas. E na verdade é mó fake isso. Tipo, é super fake. É horroroso por trás. É horrível, né, a ideia por trás disso tudo. Muito bem. O Jamie, o doutor e a Polly vão maldando ali, só que o Ben...
tá em outra. A gente sabe que o Ben, ele é da Marinha. Isso. Né? Ele tem um background militar, de uma força armada, né? Enfim. Então, e aí ele obedece a ordens, né? Ele faz parte dele. Exato, ele funciona muito bem obedecendo ordens, exatamente. E ele meio que faz uma certa amizade, entre aspas, justamente com a galera ali seria da polícia, né? Que é o cara que tem aquelas ombreiras e tal, o grandão. Entendeu? Então aí você vê que acaba que ele entra nesse grupo porque ele se afeiçoa a alguém que tem um modus operandi parecido com o dele. Acho que foi afinidade. Ele teve afinidade com aquela galera. Só que isso implicou em ele ficar contra os amigos dele. Acaba que ele... Né? Porque é complicado falar que ele vira o vilão do episódio, porque eles não são. Não, todos estão sendo nenhuma. meio que tocados ali. Tipo, ele foi cooptado pelos caras, entendeu? Ele fica... Por um breve período ali de 3 episódios, ele fica antagonista também. Sim, porque, querendo ou não... Tanto que ele vai pra cima da Polly uma hora, né? É bizarro. Então... De cueca. De cueca, menino. Ele tá com aquela... Olha lá. Meio uniforme. É que não é cueca, né? É um shortinho. É um shortinho. É um shortinho e um meio uniforme. E ele tá, tipo, de madrugada caçando a Polly, cara. Pois é, porque... Porque a Polly saiu da cama lá. Como eles estão começando a investigar, eles estão começando a entrar em lugares que eles não podem entrar. E toda vez que o Ben pega eles fazendo uma coisa dessas... Ele é o cagueta. Ele cagueta, ele fala, então, gente, sabe aqueles caras que vieram comigo? Eles estão fazendo coisa errada, viu? Vocês sabiam, gente? Olha, eles estão fazendo coisa errada. E toda vez que isso acontece, ele também chama a atenção dos companheiros do doutor. Tipo, não, você não pode fazer isso. E aí eles começam, né, tanto o Jamie como o doutor e a Polly, tipo... Porra, Ben, que é isso, cara? Você não é assim, ajuda a gente, né? Inclusive, nessa hora que a Polly, ela tá meio andando ali e ele tenta interceptar ela, que ela se esconde, você vê que ela se esconde atrás de uma parede. Sim. Aí ele meio que passa o braço assim pra tentar pegar ela. Nessa hora é que a gente meio que vê os Macra pela primeira vez, né? Isso. Querendo ou não, o Macra é esse... caranguejo gigante aí. É apenas um caranguejo. É apenas um caranguejo que... Gigante. Bem gigante, assim, 3 metros de altura. Não é um kaiju, mas é um bicho grande. Não é um kaiju, mas ele é gigantesco, né? Quando eu falo em kaiju, tem uma parada que me lembra muito. O prop tem 3 metros de altura. Por que eu falo o prop e não os props? Porque era o prop. Porque só era um mesmo, gente. Não tinha vários Macra. Na animação tem vários. Tinham vários Macra, mas a gente nunca via eles ao mesmo tempo. Tá. Era sempre assim, olha, tem um ali. Aí a câmera... É que a gente, na verdade, eu falo assim brincando, porque a gente não sabe direito, né? Porque só tem as mais paradas. Pois é. Mas eu imagino que seja algo assim, tipo, assim. Olha, ali tem um Macra. Aí a câmera virava, tinha um Macra. Aí, olha, ele tem outro. Aí tinha um corte ali imperceptível. Quando ela virava de volta, o mesmo próprio já tava em outro canto, entendeu? E no final a gente animação tem um outro monte. Macra, que é o mesmo próprio também, tá, Só que gente? pintado de branco. Exatamente. É a mesma estruturinha, né, e tudo mais. Sim. E aos poucos a gente vai vendo o que é o Macra. Tá, beleza, ele tem 2 olhos brilhantes, é o que mais aparece, né, geralmente ali são os olhinhos do caranguejo. No começo das aparições dele. E ao longo aí dos episódios a gente vai vendo assim que eles são gigantes, eles são enormes, então, eles são sencientes, mais do que isso, na verdade, isso a gente não sabe ainda. Ao longo, quando a gente vê a primeira vez os Macra, assim, eles são bichos gigantes, só que eles aparecem e logo depois eles somem. Assim. Ao longo do arco fica muito esse lance de tipo, olha o Macra. Aí como não é todo mundo que vê... É mentira! Fica esse clima de tipo, não tem Macra. De novo, quando mencionam, aí o controlador fala, não tem Macra, eles estão inventando mentira, vocês estão loucos, sei o quê. Então assim, fica um clima meio que só quem vê acredita e quem não vê não acredita. Em dado momento, a gente vê que tanto a Polly quanto o Jamie, eles têm que ir pra... A Polly vai também, né? Pras minas pegar gás, né? Sim, inclusive o Jamie questiona, tipo, nossa, que lugar é esse que vocês fazem mulheres fazendo um trabalho pesado? Tipo, isso tá errado. O tempo todo ele tá vendo que tem coisa errada. O tempo todo ele tá recolhendo evidências de que isso aqui não tem alguma coisa por trás, sabe? E quando eles estão lá embaixo, de novo eles veem Macra. E aí, enfim, ao longo do arco a gente vai descobrindo qual é a relação disso. Porque, basicamente, o que acontece ali? Os Macra, eles comem, entre aspas, eles consomem esse gás. O gás é que faz eles ficarem fortes, eles sobreviverem. O alimento deles é o gás. Isso. É que nem tem um... Só que, ao mesmo tempo, esse gás, infelizmente, é tóxico para os seres humanos. Porque se não fosse, tudo bem. Mas o lance é que... Caralho, ficar trabalhando de graça pra caranguejo. Não, eu tô falando tudo bem entre 80 milhões de aspas. Mas o que eu tô falando é o seguinte, quando esses caras estão lá, minerando gás, babá,
Se eles não estão com as condições corretas, tanto que eles usam máscara, eles usam óculos, eles usam vários apetrechos, porque senão é fatal pro ser humano. Sim, e pro maca não. Os maca, eles se alimentam desses gases nocivos. Isso. Só que ao mesmo tempo, e a gente não sabe, primeiro, a gente não sabe por que os humanos estão minerando de graça esse gás pra eles. Pois é. E detalhe, eles estão minerando sem nem saber, porque na cabeça dos humanos não sabem, não existe máquina. Eles não sabem nada. Eles estão sendo escravizados e eles não fazem ideia. É isso. E aí, então é horrível. A gente começa a suspeitar que tem alguma coisa no poder mais alto, assim. Alguma coisa tem no controlador, que esse controlador tá junto com os macra e tá dando esse alimento pra eles. Agora, por que caralhos esse cara tá ajudando esses caranguejos gigantes? E chega uma hora, inclusive, que o doutor questiona: tá, quem é esse controlador? Quem tá por trás? Vai, mostra a sua cara, né? Tipo, a gente quer ver quem você é. Aí o piloto, né, ele fala assim... tem o pai. Tem o piloto, né? Ele fala assim, os estranhos querem ver o seu rosto. Você pode nos mostrar o seu rosto? E sai aquela foto, que inclusive é uma foto estática, o tempo todo ela é parada, ela não fala de fato. É tipo Big Brother, né? É bem Big Brother. E quando some, aparece um cara que, obviamente, claramente, não muito claro. Não é a mesma pessoa. 2, ele tá sendo instruído a falar coisas ali. Então, e essa hora é maneira porque... isso que você quer que eu fale? Tá bom, eu falo. Então, parece que eles meio que ligaram a TV... a TV não, né? A câmera. Antes do que devia, porque pega uma parte e tem essa voz falando, é muito legal. Fala assim, pra falar assim, fala aí. Aí ele fala errado, e aí você vê só a sombra da pata do Macra pegando esse cara. Muito bom. O que é exatamente isso que está aparecendo? Exatamente o que eles viram na televisãozinha da Tardes. Exato. Porque essa televisãozinha, ela meio que mostra o que tá pra acontecer. Então assim, o cara que a gente vê sendo atacado na TVzinha da Tardes é esse cara que... em tese estava se passando ali pelo controlador. Mas obviamente não era o devorado pelos macra. Sim, ele é devorado, dane-se. Né? Ou seja, os macra, apesar de eles comerem gás, eles também comem humano, se precisar. Eu acho que assim... Não é a fonte principal de alimento, mas eles podem comer humano também se quiser. Eu acho que sim, e também se ele se torna uma ameaça, né? Tipo, esse ser humano se tornou uma ameaça pra nós, nós vamos matá-lo, né? Eles poderiam só... se bem que não aparece eles comendo ele, mas eu imagino que eles comeram, cara. Não, mas eles matam e ameaçam. Sim. Eu não sei se eles comem, mas certamente eles matam. Não, eles podem comer. Então, acho que os macra, eles... A Olha, pata dele... se a gente come caranguejo, por que o caranguejo não come pessoa? É isso. E, além de tudo, é apenas um caranguejo, né? Pato morde. É apenas um caranguejo. Pato não tem dente, mas pato morde e a gente come pato. Eu morro de medo de pato. Tem que ficar longe. Que pato tem serra no dente? Ixi. No bico. E se ele morde, ele arranca pedaço. Não sabia disso, agora eu tô com mais medo ainda. Mas a gente come pato. É verdade. Eu nunca comi pato. Pato é gostoso. Não, e caranguejo também é gostoso. Eu não comi caranguejo, sabia? É que eu não sou tão chegada em frutos do mar. Nem eu, mas caranguejo é bem gostoso. Cara. Eu gosto de salmão grelhado. A bosta só é que caranguejo é ruim de comer. Porque... Quando você vai no japonês, eu gosto daquele salmão grelhado quentinho. Não, mas salmão, whatever, né? Não tem problema comer salmão. Porque o caranguejo. Você assiste esse arco, gente, vocês ficam com fome, vocês ficam com vontade de comer as coisas. O caranguejo, pra você comer, você tem que ter tipo um martelinho pra comer, porque a carne dele é colada com a carapaça, é mó difícil. Não é tipo camarão que você arranca a cabeça, tira a bosta e come. Não, é horrível, cara. Bem diferente. Mas eu não sei, eu nunca comi porque eu acho uma coisa muito chique, na verdade. Não é tão chique, não. É que você é de uma cidade litorânea, né? Não é lagosta. Lagosta é caro. Caranguejo você vai na feira, você compra um monte de caranguejo num pau. É verdade. Então, mas eu acho que em São Paulo não é tão difundido. Exatamente. Enfim, quando é que a gente tava no arco mesmo, que eu já esqueci? A gente tava na hora que os humanos estavam colhendo gás pros macra. Então, e aí toda essa operação já começa a levantar suspeitas, principalmente do Jamie, mas é claro, dos outros também. Chega um dado momento em que, claro, né, o doutor percebe que tem o lance do gás e tem as fórmulas, ele dá uma de Walter White ali, né, que ele começa a misturar uns líquidos, né, começa a fazer umas coisas químicas, né? A química do mal. A química do bem, né? Que vai salvar eles. Química do bem. É o Breaking Good. E ele vai... Tá falando isso porque ela não... Eu tô assistindo Breaking Bad. Maratona de Breaking Bad agora. 2019 ela tá vendo pela primeira vez. Nunca é tarde. Não, nunca é tarde. O mago nunca está atrasado. E outra, a gente tá revisando um negócio dos anos 60. Tem gente que tá vendo pela primeira vez. Tá vendo como não existe esse conceito aqui? Exato. Por aqui? Enfim. E aí ele começa a escrever as fórmulas também, né? Na animação, é como se fosse num quadro branco. Não, é tipo aqueles quadros de vidro. Quadro de vidro. Tipo The Flash. Em Flash tem isso. Eu acho meio zoado esses quadros de vidro. Eu acho mó legal. Mas deve ser difícil de enxergar atrás, pois né? Enfim, mas é um quadro desses modernões de vidro
Mas no arco mesmo, com original, que a gente tem perdido, parece que ele fazia nos canos as contas. Isso, ele escrevia nos caninhos no de gás. pipeline. Né? Por onde passa. Gaseoduto, né? Isso, Já olha que, só. se você quer uma palavra bem chique, gaseodutos, é nos gaseodutos que ele faz as Ok, continhas matemáticas dele ali. Justo. Enfim, o Ben, ele aos poucos começa a retomar a consciência dele, mas ele oscila, né? Ele oscila entre eu tenho que falar pra eles o que eles estão fazendo e ao mesmo tempo que acho que eu quero ajudar eles. Então ele fica oscilando entre uma coisa e outra. Porque depois do parece ataque, que o efeito vai passando, não né? É porque depois do ataque do Macra, que ele viu o Macra... Aí ele vai começando a questionar. Aí ele fica assim, putz, tem alguma... Tudo bem, eu tô aqui ajudando os caras, a polícia aqui, tudo, mas tem alguma parada errada. E aí ele começa... Por isso que eu falo que no fim ele acaba ajudando, porque ele meio que fica um agente duplo. Porque ele tá com os caras, em tese ele tá contra o time Tardes, mas no final é ele que ajuda. No final é ele que faz o ato que vai resolver tudo, no fim das contas. Chega um dado momento que eu não lembro quem fala, que assim, a gente tem que matar os Macra. Né? Sim. Porque geralmente o doutor, não é via de regra, mas eu imaginasse que ele fosse tentar falar com os Macra pra eles libertarem as pessoas, mas isso não aconteceu. Peraí, mas não existe falar com os Macra porque ele não sabe o que os Macras falam. Exato. Pra ele, os Macras são só bichos. São só bichos. E, tipo, são bichos que já escravizaram toda uma colônia de seres humanos, entendeu? Então, não tem questão... Que a gente também não sabe se é isso. Então, isso é legal do arco. Eles falam, em dado momento ali, eles falam que foi uma colônia da Terra. Não, eu sei. Não, mas eu tô falando assim, a gente não sabe que os humanos são escravizados. A gente sabe que eles estão trabalhando pra esse controlador. E que tem alguma coisa que faz eles minerarem esse negócio pros Macra. Mas a gente não sabe qual é a relação ainda. Não, ainda então, não assim, sabe. Isso é legal, tem tipo um mistério no arco. Claro, a gente vai descobrindo aos poucos. E junto com os personagens. Porque qual é a parada? Qual é o grande desfecho? A gente descobre que o tal do controlador nunca existiu. Não tem... Essa pessoa da foto, ali que aparece na tela, não existe. Na verdade, tem um Macra, que é o Macra principal, que é o controlador. É o líder, que ele fala, e ele descobre os Macra, eles são sencientes, eles são tipo a gente, eles pensam, eles falam. Eles têm e aí consciência. O principal, ele tá ali como se ele estivesse com uma máscara assim, eu sou humano, hein? Amigos humanos, ajudem meus amigos caranguejos. É isso que vocês têm que fazer, isso é que é certo fazer, hein? Então vocês têm que fazer. E isso é errado, então não façam. Ele tava criando os humanos ali como ovelha, como gado mesmo. Completamente, assim, não existe questionamento nenhum de que a intenção dos Macra desde o início era uma intenção hostil má e de escravizar ali pra obter o combustível mesmo. Sabe o que me lembra muito? A gente tem Máquina do Tempo, o livro. A H.G. Wells. Isso, a gente tem ali os Eloy e os Morlock, né? E qual é o lance? Os Eloy, eles são como se fossem crianças, né? E eles ficam na parte de cima. Os Morlock, eles ficam na parte de baixo. E eles são menos evoluídos, entre aspas, os Morlock, em tese, eles são ferais, enquanto os Eloy são super desenvolvidos. Isso. Quando o viajante chega, que ele vê os Eloys, ele fala, nossa, é muito estranho, porque eles não são crianças, mas eles parecem crianças. E eles não sabem se virar nem por um caralho. Porque assim, eles são super eles não mimados. sabem caçar, eles não sabem nada. Não sabem nada. A comida que eles comem é a comida que eles recebem, sabe-se Deus da onde. Só chega lá. Eles só se divertem do jeito que dá, tipo... E qual é o lance, qual é a grande parada? Os Morlock, eles meio que criam os Eloy desse jeito infantilizado, dando mastigado as coisas pra eles. Sim. Pra quando eles precisarem, eles iam lá e comeu um Eloy, entendeu? Exatamente. E é exatamente o que acontece. Exatamente esse paralelo. Eu também acho. Esse arco, eles estão criando os humanos ali a pão de ló, por assim, tipo, dá de comer, dá a diversão que eles acham que é a maior diversão do mundo, e bota eles pra trabalhar pra gente. Pronto. E acabou. Esse arco, ele tem toda essa segunda camada, né, que a gente sempre fala. Ela é muito forte, né? Ela tem inspirações aí do George Orwell, do H.G. Wells, né? Sim. De obras clássicas da ficção científica. E tem até... Você consegue até colocar um pouquinho de Atomic Horror no meio, porque... Sim, você vê, super. O bicho é uma... Tudo bem, não é comparável ao Macra de Gridlock. O Macra de Gridlock, sim, é um caju. Porra! O bicho é grande. Pra cacete. Que não é tão grande, mas é grande. Então, mas na patinha dele cabe um carro. Um carro, exato. Esse Macra daqui, não. Esse Macra é pequeno, menorzinho, em tese. entre aspas. Mas assim, mas ele não deixa de ser um caranguejo gigante. É então muito tem grande. Um pouco de Atomic Horror no meio também. Com certeza, né? Que é bem a marca aí das histórias de ficção científica dessa época, né? Dr. Who está nadando, pegando essa onda. Anos 50, 60. Dr. Who tá surfando sim nessa onda. E vai vir esse tipo de monstro em Dr. Who nessa época.
é inevitável, né? Então, eu acho que é bem legal. Eu acho que quando a gente observa, né, toda essa parte de, caraca, eles estão escravizando humanos. É isso, eles estão escravizando humanos. Algo está muito errado na equação quando isso acontece, né? Mas enfim, no meio dessas coisas todas erradas, a gente chega finalmente aí no desfecho do episódio, porque depois que a gente descobre o lance, que o controlador não é o controlador e tudo mais, qual é a parada? A gente tem o James sufocando ali com os gases, porque ele ainda tá na área das minas. Pois é. O doutor tá numa sala em separado, como se estivesse do outro lado da porta. E dentro da onde tem ali, onde... Tem uma parada que tem os dutos dos gases, né? Tá justamente o Ben. Por quê? Porque como ele tava com a galera ali corrompida, entre aspas, ele serviu pra ficar do lado... ali oposto, onde tinham os controles. O lado de fora, né? O lado de dentro, depois da perspectiva. Sim. Mas é qual o lance? O doutor fala assim, puxa aquela alavanca, porque essa alavanca que tá controlando toda a passagem de gás. Isso. Se você puxar, os gases vão entrar ali, sei lá, um gás vai entrar em contato com o outro e vai explodir tudo. E vai dar uma explosão. E você precisa explodir os macras, precisa matar os macras. Nessa hora, aparece, ele liga a tela, que tem o grande irmão, né, o controlador, que a gente já sabe que é o macra, e fala assim, não faz isso. Não faz isso. Se você fizer, vai explodir tudo e vai matar todo mundo, incluindo os humanos. Não faz. E aí, o Ben, ele fica meio que nessa escolha de Sofia. Tipo, o que eu faço? Eu puxo e dou cabo dos macra, arrisco de matar todo mundo, ou deixo, tipo, eles pegarem todo mundo e perpetuar isso. É muito complicado ali essa escolha. E aí dele, ele escolhe puxar, né? Porque o doutor falou, puxa, não sei o quê. Quando ele puxa, realmente explode. Só que só explode os macra. E não os humanos. Na animação, a gente vê que é uma fucking explosão, né? Explode tudo ali na sala dos macra. Inclusive é bem legal os efeitinhos, né? E tudo inclusive, mais. Na sala ali que tem o controlador, tem vários macras, né? Sim. E aí explode todos eles. Sim. No arco mesmo... maravilhoso. Ali a gente, pelo que a gente lê e tudo que tem de relato, só tinha um macra, porque era o único próprio que tinha. É o único próprio. E essa explosão, óbvio, não é tão grandiosa como é na animação, porque na animação não tem limites, né? Infelizmente, né, gente? Mas dá um efeito de sentido, de qualquer forma, e a animação, ele dá um chuchu a mais aí pra gente aproveitar o grande desfecho aí do episódio, né? Que é destruir os macra. Não, é muito bom que assim, olha... destruímos toda uma civilização de caranguejos sapientes inimigos. Vamos festejar agora, amigos. E aí vem as paquitas. Olha que legal, né? É bizarro. Não, quando você vai pensar, tipo... Tudo bem, eu entendo. Não eram pessoas legais. Mas assim, olha, a gente matou geral, vamos comemorar. É péssimo, né, cara? É tipo no final de Star Wars, né, dos antigos, que... mas podia ser da morte, morreu gente pra dedéu. Aí comemora tocando bateria com os capacetes dos Stormtroopers, sabe? Mais ou menos isso, não é verdade? Mas fazer o quê? Infelizmente, é como aconteceu. Mas é isso, eles destroem os macra, eles literalmente explodem os macra. Aí todo mundo... De novo, não é como se tivesse uma lavagem cerebral real, assim. Todo mundo meio que descobre essa verdade e por conta disso desvencilha desse julgo aí dos macra, até porque eles não existem mais. E o cara ali que era o principal, né? Não era o controlador, o capitão. O piloto. Ele meio que... Ele vira o líder, que ele já era meio líder dele. Ele já era, mas agora mas ele vira o líder mesmo. Então, mas agora ele é uma pessoa desperta. Ele não é mais uma pessoa que tá ali dominada pelas ordens de um controlador que ele nem conhece, que nunca viu a cara dele. Agora ele pode tomar as próprias ações. Sim. Porque a real é que a ideia por trás desse episódio todo é isso, né? Tipo, não vá junto com a manada, pense por si próprio. O doutor fala isso. Não seja obediente. Make up your own mind. Tipo assim, você tem que fazer o que você acha certo. Então, por isso que eu falei, e por isso que eu falei no que começo do review isso. Tipo, ali são os caranguejos, mas eles estavam domando gado. Se você obedece cegamente a alguém que tá no poder, sabe-se Deus por quê? Você tá sendo doutrinado, cara. Exatamente. E tem uma hora que ele fala é muito legal também, mais pra frente, no arco que ele fala, leis ruins são feitas para serem quebradas. Exato. Porque alguém fala, não, isso você não pode fazer, é contra a lei, você vai preso. Aí ele fala, não, mas se a lei é ruim, ela tá aí pra ser quebrada mesmo, entendeu? O grande lance desse episódio... É questionar... Se fosse o episódio de He-Man... E não ia chegar o He-Man no final, cegamente, isso. ele ia falar assim, crianças, no episódio de hoje aprendemos que você não deve obedecer cegamente às leis de uma voz superior. Exato. Tipo, é isso, tipo, tenha senso crítico. Essa é a lição de moral do arco. Exato, pare pra pensar...
tire suas próprias conclusões, veja o que é certo pra você, em vez de ficar obedecendo siga vozes superiores, né? Não siga o movimento de manada mesmo. Não siga a manada, siga seu coração. Exato. Isso. Siga seu coração. Siga seu coração. Siga o bom senso. Sim, siga o bom senso, é mais ou menos isso mesmo. Tem senso crítico, eu achei bacana isso. E é maneiro muito porque legal. quando você para pra pensar, não é exatamente essa crítica que tem ali no Gridlock, mas o Gridlock tem um pouco esse lance, tipo, também é uma distopia. Claro! Tudo bem que no Gridlock eles nem passam pela sensação de utopia, a gente já vê que é uma distopia mesmo. Já na hora, né? Na cara. Mas esse também é uma distopia, tipo, você consegue, não são só os macra que ligam... Cruzar paralelos. Sim, com certeza. Sim. Esse foi o nosso review, mas a gente, como sempre, vai trazer algumas curiosidades dos bastidores da produção e tudo mais. Quais são as curiosidades? Então vamos lá, né? Macrateron, um arco da série clássica de 4 episódios, que foi televisionado originalmente em 11, 18, 25 de março e 1º de abril de 67. 1º de abril. 1º de abril. O último foi uma mentira. Tudo foi uma mentira. Por quê? Porque o controlador era mentira. Era mentira, pronto. Por isso. É por isso, maravilhoso. Esse episódio teve números de audiência bem altos, ficando aí na casa dos 8,5. É bastante mesmo. Então, é bastante. Então, você vê que a galera aceitou super o Troughton, tá todo mundo adorando o Dr. Who. Não, já tá todo mundo, não é convencido, mas todo mundo já se acostumou com o cara. Super. Essa também é a estreia da abertura com o rostinho do Troughton. Não só da abertura com o rostinho do Doutor, também é a estreia do logo novo, né? Também. Porque a gente tem, até Moonbase... A abertura é toda novinha. Até Moonbase a gente tem a abertura e o logo exatamente igual era na Era Hartnell. Isso. Né? Só ali o Time Vortex aparecendo e aquela letra retinha, né? Super, sem serifa, sem nada. Quando vira pra essa abertura ali com o rosto, que inclusive era um negócio que queriam fazer desde sempre na série e nunca fizeram. Exato. O logo ele fica serifado. Se você não sabe exatamente qual é esse logo, é só olhar a capa desse podcast. O nosso logo, o logo dos nossos reviews, ele sempre acompanha o logo da era que a gente está revisando. Da era, isso. Né? E a gente mudou hoje pra fonte serifada, já que o logo dessa era é serifada. Pois é, né? Como o Fred bem falou, já existia essa ideia de colocar o rosto do ator lá na era Hartnell, mas na época, né? a Verity Lambert falou, não gostei. Quem fez o design daquilo lá foi o Bernard Lodge, e foi ele que repetiu a dose aqui com o Troughton. É legal, eu gosto dessa. E quem fez a execução foi o Ben Palmer. O tema também foi rearranjado pela nossa amiga Delia Derbyshire. Mas só entra no próximo, né? Sim, com a ajuda de Dick Mills, mas tudo faz parte dessa mudança da abertura, porque nunca tinha mudado em 3 anos de série. Na verdade, era pra mudar nesse arco. Isso. Só que aí deu um monte de atraso lá e eles tiveram que jogar pro outro os arco. atrasos. Mas sim, foi feito tudo Mas mesmo foi batch. tudo junto, foi tudo junto. O roteirista desse episódio é o Ian Stewart Black, que já tinha feito dois, né, episódios aí da série clássica, era The Savages e The War Machines. 2 arcos, né? 2 arcos. Ele novelizou os 3 arcos que ele fez. Sim. E infelizmente já faleceu em 97, porque ele nasceu em 1915, né, faz um tempo. Faleceu já. De leve, um bom senhor. faz mais de 100 anos, basicamente, que ele pois nasceu. Então ele faleceu em 97, mas essa foi a contribuição dele. Uma boa contribuição, né? Com certeza. Os Macra, eles não tem lá muita... ele tem arcos legais. Ele não tem lá, tipo, oh meu Deus, são vilões gigantescos, mas eles têm uma importância legal. Eu acho que tem, sim. A ideia original seria um local de acampamento de férias dos humanos. Olha aí. Mas que, eventualmente, monstros apareceriam vivendo debaixo da terra. Era Tremors! Era isso. Tremors, Ataque dos Vermes Malditos. A ideia o Jerry Davis falou assim pro Ian Black lá, falou assim, ó, essa é a ideia, faz aí. A ideia é o seguinte, Ataque dos Vermes Malditos, se vira. Isso. A princípio, a criatura era pra ser parecida com uma aranha, e o título provisório desse serial seria The Spider-Man, só que o E, né? Os plural, Homens-Aranha. Os Homens-Aranha. Depois, ele não gostou muito da ideia da aranha e foi pro inseto. Então virou The Insect Man. Tá. Porque eles são muito criativos, né? Justo. Você tá vendo que eles são extremamente criativos. Aí o inseto não dava e virou caranguejo. Não, aí o Davis falou, inseto não, a gente já fez o Zarb. Vai ficar muito parecido. Olha aí. Aí ele falou, faz um caranguejo. Aí ele falou, beleza, eu vou fazer um caranguejo. Aí ele foi lá, pesquisou bonitinho e ele descobriu que existia uma espécie de caranguejo gigante japonês, também conhecido como caranguejo-aranha gigante, cujo nome científico é Macrocheira campferi. Macra. E além disso, esse caranguejo gigante japonês existe de verdade, tem 3,8 metros e pesa 19 quilos.
é um caranguejo. É um caranguejão. Tipo... É apenas um caranguejo. É apenas um caranguejo de 20 quilos e 4 metros de altura. Tipo, pelo amor de Deus, né, cara? O que está acontecendo? Existe isso de verdade na natureza. Mas na natureza tem um monte de bicho gigante. Tem a lula gigante, cara. Pois é. Tem a baleia cachalote, que é um monstro, cara. Pois é. Como a gente falou, né, o próprio aí, que era o macra, ele tinha 3 metros de altura e ele era desmontável porque ele não cabia. Peraí, quanto é o tamanho do caranguejo de verdade? O de verdade é 3,8 metros, é quase 4 metros. Porque o caranguejo ele tem as patas que, né, ele sobe e desce. Esse das patas é legal você falar. Deve ser envergadura mesmo, né? Envergadura. Não, só pode ser envergadura. Diâmetro. Por quê? 3 metros. Eu sou um cara de 1,80 m. Não tem. É como se fosse um caranguejo, que 2 Freds empilhados. Não faz sentido nenhum então, isso. É porque ele é espalhadinho. Pro lado, é 3 metros de lado. Isso, exatamente. Já o macra da série é 3 metros de altura mesmo. Ele é 3 metros de altura. Só que tem um lance. O macra na série, no de verdade, ele não tinha pata. Ele não tinha pata, um negoção, exato. a cascona e as patas. Na animação eles conseguiram fazer as patas, né? Porque não tem que levantar. Pois é. Porque o lance é o seguinte, eles tinham voltado pro estúdio Slime Grove. Aquele apertadinho. Que era menor. Então esse próprio ele tinha que ficar montando e desmontando. Eles tinham que montar, grava, desmonta, bota na van, leva de volta pro depósito. Então, assim, era uma coisa meio complicada de mexer com esse próprio. O que agora então, você até o que eles podiam tirar, eles tiravam. Você até entende porque não voltaram a usar macra, né? Porque devia ser um trabalho da porra pra usar esse próprio. Nossa, pelo amor de Deus, dava muito trabalho. Sim. Os macras são o terceiro vilão de Doctor Who a demorar mais tempo pra reaparecer. Porque Ingrid e Locke, eles reapareceram foi 40 anos. Em 2007, esse arco é de 67. Em primeiro e segundo lugar, tem 2 monstros que apareceram em Doctor Who que demoraram 45 anos pra aparecer de novo. O primeiro deles é a Grande Inteligência e também o Alpha Centauri. Que o Alpha Centauri é bicho, não é vilão. Criaturas e afins. Por isso que eu falo, gente, nunca percam a esperança. Você sempre pode voltar pro Doctor Who. Não percam a esperança. Sabe aqueles monstros clássicos volta. que a gente fala assim, tem que voltar? Que monstro da série clássica você quer que volte? De repente, 45 anos de ato. Tibnon. Só isso que a gente pede. Cara. Mas não. Traz macra de novo. Não precisa ser o macra, Macra já voltou, mas tem vários que não apareceram ainda que podiam ter um comeback. O né? Zarb, aquele... O Zarb, com certeza. O guerreiro de Raston lá. Cara, Roubou o guerreiro de Raston. Eu ia adorar se isso acontecesse de verdade. E é isso, gente. Essas são as curiosidades desse episódio maravilhoso. É muito maneiro. É um episódio ok. Assim, não é maravilhoso, mas é bem legal. Vai, já que você tá entrando aí, fala aí sua nota, Fred Faon, pra The Macra Terror. Eu dou pra Macra Terror, deixa eu ver, eu dei pra Gridlock, eu dei um 10. Acho que eu dou um 10 também, eu dou um Tenant pra Macra Terror. Muito bom. 10 de 13. Justifique sua nota. Eu gosto, é um arco maneiro, tem uma discussão legal, é aquilo. De novo, foi uma justificativa bem parecida com o do Gridlock, tipo, é uma história maneira, não é um negócio incrível, mas é legal, tipo, tem essa criticazinha social, tem o lance dos macra ali, olha, eu sou humano, hein, não sou um caranguejo gigante. É mentira, hein? É engraçado. É engraçado, né? Não, você vê, porque que a gente não vê, comédia, né? É que a gente não vê muita coisa do original, né, porque sumiu. Infelizmente. Mas parece... Obrigada, BBC. O que a gente tem aí de registro parece que eram uns próprios maneiros, era uma indumentária, como é que chama? Figurino né? legal. Sim, os figurinos pareciam ser bem legais. Mas é isso, né? Um arco ok. Um 10. Se eu fosse dar um pouco mais, eu daria uma mãozinha. Mas eu acho que eu fecho num Tenant, sim. um pouco, né? Muito e você? Bom, olha, eu vou puxar um pouquinho pra baixo, vou dar um Eccleston pra The Macra Terror. Ok. Porque, de novo, né, não é aquele arco super memorável. A gente teve já muitos arcos da série clássica que foram mais elaborados, que tiveram histórias mais profundas, mais interessantes, mais legais. Eu acho que, de novo, isso é inevitável. O fato de ser recon atrapalha na absorção. Não, mas tem animação. Mas como veio a animação agora, é muito gostoso, porque agora as novas gerações podem aproveitar esse novo material, que tá muito bem feito, aliás, viu, gente? Eu dou até... Eu não vou mudar minha nota, mas enfim, ganha aí um ponto moral a mais, porque a animação é muito bem feita. A gente sempre reclama que as animações são toscas, olha, ele não tem expressão. A animação de Macra Terror tá bem bacana. É muito bem feita, é fluida. Tá bem Me bacana. lembra as animações daquela série animada que se chama Archer.
Já viu? Sim. Parece, cara, tipo, é fluido, é bem feito. É super Se bem feito. todas as animações fossem nesse nível, eu tava muito feliz. Nossa, ia ser A gente fabuloso. sabe agora, pro ano que vem, tá prometido sair The Faceless One, que inclusive é o próximo arco. É o próximo arco. Da série clássica. A gente infelizmente vai revisar com a Recon. Mas a gente não vai ter essa chance. Tá pra sair animado no que vem. E parece que vai ser tipo essa animação. Tomara, cara. Mano, se for, eu tô muito feliz. Porque é muito bem animado, cara. É muito legal. Cara, eu não vejo a hora de ter todas as animações de todos mas eu quero que seja a animação nesse nível aí. Não, tem que ser nível Porque altíssimo. Eu vou te falar, se for só assim, eu nem reclamo. Eu achei ótimo. Eu gostei muito dessa animação. Eles têm expressão. A gente viu a versão colorida, que tá bem bonita. Tá bem bonita as legal cores. Que a versão colorida, na verdade, começa em PB e depois fica colorida. E depois fica colorida. Porque a parte PB é do episódio passado. Então, eu, pelo menos, achei que ficou um trabalho bem bacana, bem gostosinho de assistir. É muito bem feito, vale a pena. Vale muito a pena. E ver com a animação, óbvio, a animação sempre vai ser melhor do que você ver as fotos paradas e o texto. Sem dúvida. As animações ajudam demais no aproveitamento da história, mais ou menos como ela foi concebida, né? O mais próximo. Por exemplo, a gente tá falando aí de, né, um episódio bacana e tal. É um episódio que tem um ritmo legal. Tem. Se eu fosse a pessoa que tava escrevendo ali ou editando o roteiro, talvez fosse um arco de 3 episódios. Aqui não tinha muito isso. Geralmente era 4 ou 6. É porque era pra durar um mês, praticamente, né? Mas daria pra tirar um episódio e caberia em 3 episódios, porque você vê que o ritmo dele é super bacana, cara. Não, o ritmo dele tá muito bom. Ele só enrola um pouquinho no meio, mas é um ritmo legal de... Eu não achei tão enrolado, não. Eu achei que o ritmo tá bem gostosinho. Não, mas digo assim, claramente a história foi esticada pra caber em 4 episódios. Claro. Mas se fosse em 3, ficaria melhor até. Eu também acho. A gente sempre acha isso, mas é um arco bacana. Sim, eu gosto. Gostei. É legal e como a gente sempre fala, é um episódio ok, mas não tem demérito em ser ok, cara. Imagina. O básico é bom. Não, eu acho que as atuações estão ótimas. O doutor tá ótimo nesse arco também. Eu achei. Como sempre. Achei bem legal, assim. E eu, pelo menos particularmente, acho que ter 3 companions ali com o Trotton tá funcionando bacana. Sim. Então, tudo bem, tá ótimo. O ritmo tá gostosinho de ver. Pois então fechamos aí com 9,5. É um Eccleston meio de carreira. Metadinha da temporada. É um Eccleston nos quadrinhos. Já que a gente saiu de review de quadrinho? Pois é. Um Eccleston de quadrinhos de 9,5 de 13. Gostei. Pra Demacra Terra. Muito bom. Episódio maneiro que teve essa continuação, né, 40 anos depois em Gridlock, que a gente revisou na terça-feira. Semana, sim. Porque tudo é o contrário, porque viaja no tempo, né? Pois é, gente. Pois é, mas a gente quer saber de vocês também o que vocês acham de Macra Terror, né, cara? Vem contar pra gente nas nossas redes sociais, vem trocar uma ideia com a gente. A gente tá aí tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto o pássaro que é meio pássaro, meio caranguejo, não sei, que é o Twitter. O pássaro que vem com uma garrinha. Pois é, cara, que é o Twitter aí do Dr. Who Brasil. E você acha a gente em todas as nossas redes sociais por qual usuário mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Sim, aí você vai lá, você conversa com a gente tá sempre muito ativo aí, tanto no Twitter quanto no Instagram. Isso. Lembrando que o Instagram, como eu sempre gosto de falar, a gente tá quase batendo aí 10 mil. A última vez que eu vi, parece faltar menos de 300 seguidores. Então, olha! Não sei se é 300 ou 400, mas a gente tá muito perto, não, cara. É menos de 300 já. E aí, chegando em 10 mil, vocês sabem, habilita o swipe, vai rolar promoção, é bem bacana. Compartilha com aquele seu amigo que você sabe que não segue a gente ainda no Instagram. É isso aí. Falando em seguir, aconselhar pra você que escuta a gente aí semanalmente, as 2 vezes na semana você vem aqui escutar a gente, você tá inscrito em um dos nossos meios aí do podcast, cara, em um dos nossos feeds, tanto no RSS aí pelo seu agregador favorito, quanto pelo Google Podcast, quanto pelo iTunes, ou quanto pelo Spotify, cara. O importante é você tá seguindo e assinando em algum desses lugares, pra quando sair o podcast, ele chegar ali quentinho do forno. Quentinho ali, com cheirinho de caranguejo ali prontinho pra comer na manteiga de garrafa. Com entendeu? cheirinho. Nossa. Com cheirinho de macra. Com cheirinho de macra terror. Com cheirinho de macra tostadinho ali, gostosinho. Macra tostadinho, gostei. Exatamente. Quero. Cara. Foi muito bom revisar esse arco com você. É sempre bom revisar série clássica com vocês. Sempre. Eu tava assistindo falta, porque eu a gente ficou um tempo fora. Eu tava com saudade de revisar a série clássica. Pois é, cara. Então foi bom você estar aí com a gente mais essa semana, mais Podcast Friday. Até semana que vem, até nosso próximo encontro. Aquele abraço e falou. Falou, tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se. Bibiana Rossi, Mariana Maes Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer,
Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Ruiz Silva, Kátia Valéria Favalli, Daniel Figueiredo Pereira, Otávio Ferraz, Cássio Reim Félix, Alexandre Brito e Bruna Cristina. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.